Olha que coisa curiosa, saiu uma pesquisa que diz que os brasileiros estão falando menos de política em grupo de WhatsApp. E é lógico, a esquerda está comemorando isso, é lógico que a esquerda comemoraria isso, né? Vocês sabem, toda essa mudança de opinião que aconteceu no Brasil foi justamente porque as pessoas começaram a discutir políticas em redes sociais, inclusive no WhatsApp, né? E eu sempre falei para vocês que essa ideia do governo de censurar redes sociais, mesmo censurar o WhatsApp, isso não resolveria nada, mas aparentemente, as pessoas estão naturalmente deixando de falar de política no WhatsApp. O segredo nessa história é o WhatsApp. Eu vou explicar para vocês. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essa notícia foi sugerida por Harry Peter e a Pedra Abatedora de Fuzil, Sol Pennywise para dar jeito no Brasil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Como eu falei, a palavra-chave é WhatsApp, porque na verdade o estudo diz que aumentou a interação no Telegram. É, exatamente. O problema é o WhatsApp. Por que o WhatsApp é o problema? Porque as pessoas estão com medo de falar de política no WhatsApp, né? O governo tem feito tanta medida para censura, ameaçado tanta coisa, e não sei o que lá, e denúncias, e problemas, e criação de problemas, então as pessoas estão reagindo conforme, né? Mas é o que eu falo para vocês, a informação descentralizada e distribuída, ela tem essa característica. Uma vez que você abriu a caixinha, meu amigo, não tem como botar o gênio na lâmpada de novo, não. Já abriu a caixa de Pandora. As pessoas estão acostumadas a falar de política, elas vão falar de política. Se elas estiverem com medo de falar no WhatsApp, elas vão procurar outra plataforma, por exemplo, o Telegram e outras plataformas para conversar sobre política, né? Mas o curioso é que se você for ver aqui na mídia tradicional, mesmo aqui na Gazeta do Povo, que é uma mídia um pouco mais à direita, né? Eles só falam do WhatsApp. Não, porque caiu o WhatsApp. Aí o que eu fiz? Eu falei, pô, peraí, deixa eu ler a pesquisa, vamos na fonte primária da coisa, né? Fui aqui na Internet Lab, que está a pesquisa aqui, mostrando que, olha só, eles falaram que o que está acontecendo é que a discussão política está migrando para o Telegram. Ou seja, o pessoal está com medo do WhatsApp, porque realmente o WhatsApp é muito fácil de você ser banido, de você ser denunciado, e o Telegram tem uma série de outros requisitos que podem ser úteis, inclusive números anônimos, né? Aqui no Brasil, para você ter um número de WhatsApp, você forçosamente tem que ter uma linha telefônica, e essa linha telefônica tem que estar no seu CPF. Então, se você for falar alguma coisa e for perseguido por isso, eles conseguem chegar no seu nome, ou o nome de alguém que tem a linha telefônica que você usou, né? O Telegram tem alternativas para isso. Aqui, ó, brasileiros estão falando menos de política em grupos de WhatsApp. Então vamos entender aqui o pessoal da esquerda comemorando. E de novo, em tese, isso daqui seria uma comemoração já meio meia boca, porque o que está acontecendo? Por que estão falando menos de política no WhatsApp? A verdade é a seguinte, estão falando menos de política no WhatsApp, primeiro pelo medo, evidentemente, né? O Alexandre de Moraes tem ameaçado todo mundo com prisões arbitrárias e coisa e tal. Evidentemente as pessoas ficam com medo de ninguém quer ir para cadeia, né? Por mais que todo mundo concorde que é um absurdo o que ele está fazendo, por mais que todo mundo se solidarize com o Bolsonaro e com o pessoal da direita, ninguém quer ir para cadeia, né, meu amigo? Então, ou seja, o pessoal tem limitado esse tipo de discussão política em grupo de WhatsApp. Também porque tem outros casos aí de denúncias e processos e coisa e tal, as pessoas ficam com medo. Só que o fato é que isso não muda a maneira, o interesse das pessoas, né? E um ponto importante é esse, por que as pessoas pararam de falar de política? Por que elas não migraram para a esquerda? É o ponto que eu falo para vocês. A esquerda acha que calando as pessoas, ela está mudando a opinião das pessoas. Não está. As pessoas continuam pensando do mesmo jeito. As pessoas continuam com a mesma visão que tinham já há algum tempo. Mas elas agora tomam mais cuidado na hora de expressar. Isso quer dizer que elas mudaram de opinião? Não, não mudaram de opinião. A esquerda, se tivesse mudado de opinião, o discurso continuaria a discussão política, mas focada na esquerda. Isso aqui só reforça aquilo que eu falo para vocês. Quem discute política vai para a direita. A esquerda, ela só consegue conquistar algum voto, alguma coisa, nas pessoas que não estão interessadas em política, que não prestam atenção em política. E cada vez tem menos gente nessa área dentro do Brasil, né? Então, olha só. E outra coisa também, a diminuição foi bem pequena, tá? Eles estão comemorando essa diminuição aqui, mas foi bem pequena a diminuição. O compartilhamento de notícias e opiniões políticas perdeu espaço nos grupos de WhatsApp usados no dia a dia dos brasileiros.
Ambientes como conversas de família, amigos, registram uma queda na circulação desse tipo de conteúdo, acompanhada de um receio de se posicionar. Ou seja, as pessoas estão com medo de serem perseguidas por denúncia. É óbvio, a gente está num governo de esquerda, um governo ditatorial. Todo mundo está vendo o que o Xandão está fazendo. Evidentemente, as pessoas sabem que tem que tomar cuidado na hora de se posicionar, né? Isso é diferente de mudar a opinião das pessoas. Isso não é mudar a opinião das pessoas, né? Aqui, ó, a pesquisa mostra que segue forte. O WhatsApp continua sendo muito usado pelo brasileiro, 54% participam de grupos e não sei o que lá. 6% dos entrevistados afirmaram participar de grupos voltados a debates de política, percentual inferior ao registrado em 2020, quando esse número era de 10%. E olha que curioso, eles estão fazendo a comparação de um ano não político como 2025 com um ano político como 2020. 2020 foi um ano político, tinha eleição em 2020, né? Então é natural que você tenha mais interesse por política em anos que tem eleição, não tem como ser de outra forma. No ano que tem eleição, a discussão sobre política certamente cresce, né? Agora, olha que coisa curiosa aqui. O levantamento indica que grupos com essa finalidade são mais comuns entre pessoas com posicionamento político mais definido em regiões como o Norte e Nordeste. Ou seja, o que eles estão medindo aqui, na verdade, são os grupos de esquerda, não são nem os grupos de direita. Olha que coisa curiosa, né? Porque Norte e Nordeste, a maior parte do pessoal, o posicionamento político lá é de esquerda, né? E eles estão com medo do ambiente agressivo, ou seja, estão com medo de perseguição do Alexandre de Moraes. E faz algum sentido, né? Todo mundo tá. Ninguém gosta de ser preso, ninguém quer ir para cadeia. Por mais que concorde que é um absurdo que ele está fazendo, ninguém quer ir para cadeia, né? E aí, ou seja, o ponto é esse aqui, ó. Esse sentimento aparece de forma transversal entre diferentes perfis ideológicos. O receio foi relatado por 63% dos que se identificam como esquerda, 66% do centro e 61% da direita. Então repara que o medo da censura, o medo de falar alguma coisa política é meio que comum entre todos os lados, né? E deriva justamente dessa repressão absurda ditatorial do Alexandre de Moraes, essa ideia de que vai perseguir as pessoas, botar na cadeia, 17 anos de cadeia porque pichou uma estátua e coisa do gênero, né? Então eles falam aqui sobre autorregulação e coisa e tal. E é interessante que eles falam tudo isso e não mencionam o ponto central da história aqui, ó. Aqui, ó. A escolha entre aplicativos de mensagem é feita baseada em qual o objetivo da comunicação. Enquanto o WhatsApp é usado para comunicação com a família, amigos e colegas de trabalho, grupos religiosos e moradores do bairro, o Telegram é usado para interação por afinidades, assuntos de interesse pessoal e com maior liberdade para acompanhar conteúdos. Em ambos os aplicativos houve um aumento da participação de brasileiros em grupos sobre eleições. Então repara, na verdade, o pessoal está comentando menos sobre política no grupo de casa ou no grupo de amigos e coisa e tal, mas continua participando e está crescendo inclusive em grupos sobre eleições. Ao mesmo tempo em que os entrevistados se posicionam e evitam entrar em discussões políticas em aplicativos de mensagem, também se mantém em grupos criados por campanhas eleitorais de apoios a candidatos. Então, isso é o que eu falo, muito dessa questão de política tem a ver com eleição. Muita gente ainda está nos grupos de política criados por candidatos, mesmo que não interaja, que não faça postagens e coisa e tal. Ou seja, o que está havendo nesse caso é justamente o fato de que a direita está assustada com a perseguição, o que é natural de estar, mas isso não muda a opinião das pessoas. E o pessoal está indo justamente para o Telegram nesse caso, né? Está aumentando a participação do pessoal no Telegram. Essa é a ideia, no final das contas, que está gerando isso. Está diminuindo no WhatsApp? Está diminuindo no WhatsApp. Por quê? Porque o WhatsApp acabou focando mais, justamente porque o WhatsApp está mais obediente ao governo, está mais obediente à censura, o pessoal tem mais medo de falar as coisas no WhatsApp. Eles só vão criar outros canais de comunicação. A verdade é essa, é praticamente impossível você calar as pessoas na internet. Por mais que esse pessoal insista em censura, em calar, em proibição, em lei Felca, em lei sei lá o quê, eles não vão calar as pessoas na internet, né? Então, muito interessante essa pesquisa aqui, mostra aquilo que eu falo para vocês. Quem conversa sobre política vai para a direita com o tempo, não tem alternativa, porque os argumentos estão do lado da direita. A esquerda, ela tenta te convencer na base da emoção. Alguns, é lógico, que convencem. Na televisão, a esquerda se dá muito bem. Quem ainda assiste televisão ainda é esquerdista. Isso é óbvio em qualquer pesquisa que você veja de opinião. É só você ver o cruzamento das informações sobre partido e como que as pessoas veem as notícias, que você percebe claramente essa orientação para a esquerda na televisão. Mas o ponto é, eles estão achando que estão ganhando na internet. Olha só, estamos recuperando o controle da internet. As pessoas estão falando menos de política.
Não, meu amigo, não estou também falando menos de política no WhatsApp, para não criar confusão em grupo de família por conta da perseguição do Alexandre de Moraes. Enquanto isso, estão falando cada vez mais no Telegram sobre política, e a tendência é só aumentar isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.